Olá pessoal, mais um vídeo da série Neuroaprendizagem e hoje estarei conversando com vocês sobre uma síndrome conhecida nos espaços escolares e muito recorrente na atualidade. Eu sou o professor Wilson e estarei conversando agora sobre síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline, né? É o nome mais comum de se observar. É uma condição psicológica grave onde os indivíduos vivem no limite entre a normalidade e os surtos que esse quadro traz. É uma condição hoje muito percebida dentro dos espaços escolares, mais até do que a gente possa imaginar, e especialmente merece uma atenção especial para aquelas meninas que estão se isolando do contexto relacional dentro desse espaço escolar e que estão se automutilando, muitas vezes usam roupas longas e cortam os braços e podem estar dentro da condição para o transtorno de personalidade borderline, que alguns podem chamar também de transtorno de personalidade limítrofe, que é o que a gente vai tratar agora. As dificuldades para se relacionar que a borderline traz estão associadas aí a oscilações de humor e quadros de impulsividade, que são algumas das características que o quadro impõe. Os sintomas começam desde cedo lá na adolescência e se tornam cada vez mais frequentes no início da vida adulta. É uma condição para sempre, mas pode haver controle comportamental a partir das intervenções que se oferecem desde cedo. É confundida muitas vezes a borderline com a esquizofrenia e também com o transtorno bipolar ou com quadros depressivos. Porém, quando eu trato de transtorno de personalidade borderline, eu tenho que observar aí algumas características particulares que vão levar em conta a duração, a intensidade das emoções que esse quadro manifesta. Então, os sintomas mais comuns do borderline incluem oscilação de humor, quadros de depressão ou de profunda melancolia, momentos de agressividade nessa instabilidade emocional, irritabilidade frequente, tentativas de automutilação ou automutilação em muitos casos, comportamentos suicidas podem estar presentes, dependendo da gravidade do caso, um sentimento inadequado em relação ao grupo que pertence, grupo familiar e grupo social, um medo do abandono, dificuldade em lidar com as próprias emoções, e isso vai trazer aí algumas dificuldades com relação aos planos profissionais, círculos de amizade, né? Age muitas vezes por impulso e acabam tendo problemas relativos a isso, porque não pensou antes de tomar uma decisão, e uma baixa na sua autoestima. Tá? Normalmente é uma sensação de sentimento de não pertencimento ou de inadequação ao grupo familiar. Acha que ninguém gosta, que não ama o suficiente, né? O principal sintoma característico do borderline é essa constante alteração no seu quadro de humor, que pode provocar períodos aí de raiva em poucos minutos, mudando de um momento para outro esse quadro de humor. Sentimentos negativos exagerados também podem estar presentes, pânico, depressão ou raiva após ser abandonado por alguém, mesmo que este acontecimento não seja real, não seja um fato real. Medo frequente de ser abandonado pelas pessoas próximas, dificuldades no controle das emoções, dificuldade em controlar sentimentos de raiva, e isso pode levar frequentemente a comportamentos suicidas, comportamento impulsivo e, dentre eles, a automutilação. Muitas vezes nem estão tentando suicidar, mas na automutilação pode acontecer aí um erro nessa tentativa de se cortar, que podendo levar a um quadro mais grave e até a morte. Alterações constantes no tipo de relações com os amigos ou com a família, variando entre intimidade e afastamento e distanciamento. Autoimagem distorcida, que pode levar a mudanças constantes nos sentimentos e objetivos de vida. Comportamentos impulsivos perigosos podem estar presentes no borderline, como contato íntimo desprotegido, a tendência a buscar por drogas ou outra direção perigosa, situações aí que podem colocá-lo em perigo. Os sintomas podem surgir devido a acontecimentos rotineiros, não existe uma causa real para isso, provocando sentimentos na pessoa que apresenta a tendência borderline, de revolta, que são bem intensos muitas vezes na manifestação. Os sintomas surgem na adolescência
ou na idade adulta, mas é mais comum se observar logo na adolescência, e podem ser tratados com psicoterapia e o uso medicamentoso dependendo da comorbidade associada, especialmente em quadros de depressão. Pode-se utilizar aí situações aí de antidepressivos, ansiolíticos, que são prescritos e acompanhados por um profissional da psiquiatria. O diagnóstico é feito através das características do transtorno que são observadas pela família e pelo psiquiatra e o psicólogo, que irão fazer uma avaliação a partir de encontros para observar melhor esse quadro, e pela própria experiência relatada pelo indivíduo que apresenta a condição. É importante outros exames fisiológicos, como hemograma, sorologia, para excluir aí outras condições associadas ou que possam confundir o quadro. O diagnóstico pode ser demorado, por isso às vezes é longo e muito complexo, devido à semelhança ou a se confundir com outros quadros sindrômicos ou de transtornos. É muito raro obter o diagnóstico precoce na infância, por isso que se espera um pouco mais para se descartar outras condições. Tratamento do transtorno de personalidade borderline. Combinação de psicoeducação, abordagem comportamental, suporte psicológico e medicamentoso. Os medicamentos podem ser aqueles utilizados para estabilização de humor, tranquilizantes, antidepressivos. Na psicoterapia é importante se buscar por esse serviço, porém requer por parte do paciente paciência e muita força de vontade para levar a terapia à frente. Muitas vezes acabam desistindo ou abandonando, sem ter essa pessoa por perto enquanto familiar para ajudar, pode ser que a terapia não funcione. Por isso é importante a participação familiar. É lá na psicoterapia que esse indivíduo vai aprender a lidar e a controlar as suas emoções, né? Ele não vai deixar de ser borderline, porque o borderline não tem cura. Porém, com o tratamento, com as terapias, irá atenuar algumas crises e sintomas desse quadro e melhorando aí a personalidade, a forma de comportamento que o sujeito vai manifestar nas suas relações diárias. E aprendendo, lógico, a viver melhor com a condição que ele tem, porque pode ser que ele necessite aí de um suporte por um longo período, daí requer a autocompreensão, o conhecimento e o entendimento acerca da condição que apresenta, para aprender a encontrar ferramentas de manejo comportamental, chegando ao ponto de não mais necessitar que alguém fique ali o tempo inteiro monitorando. Então nós temos no contexto escolar borderline, síndrome, transtorno borderline, personalidade borderline, seja lá o nome que a gente dê, está acontecendo nos nossos espaços escolares. Nossas alunas estão se automutilando, não é moda, não é invenção de mídia, não é coisas de internet, é uma situação real, onde as meninas que são mais acometidas por essa condição podem estar em sofrimento psíquico, daí a importância não só de envolver a família, mas toda a comunidade escolar, para se compreender como perceber, como identificar esses sintomas, chamar a família para orientar e fazer os devidos encaminhamentos para os serviços de atenção psicossocial, para os consultórios que trabalham com abordagem comportamental, para que a pessoa não tenha grandes prejuízos, não venha abandonar a escola, não venha ter prejuízo no seu currículo acadêmico e possa aí ter uma vida social, profissional, relacional muito mais funcional. O objetivo da terapia, seja ela a psicoeducação ou abordagem medicamentosa, não é fazer com que os quadros desapareçam, mas é, mesmo com a condição presente, levar o sujeito a uma vida autônoma, independente e com funcionalidade. Ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional e professor, e essa é mais uma contribuição para os nossos estudos. Abraço a todos e até breve.